O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. Pesquisadores descobriram um buraco negro gigantesco nas profundezas do cosmos, remontando à época em que o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. Ele é o segundo objeto do tipo mais distante e, portanto, mais antigo já encontrado, e diz muito sobre a evolução do cosmos quando ele era apenas um bebê. O objeto, designado pela sigla J1007 mais 2115, também recebeu o nome Poniuaena, em que na língua nativa do Havaí quer dizer fonte rotativa invisível da criação cercada por brilho. É uma tentativa de descrever um quasar, e pela escolha do nome, não é de se estranhar que o objeto foi estudado nos observatórios Keck e Gemini, ambos no Mauna Kea, lá no Havaí. Trata-se de um quasar, nome dado a um núcleo galáctico ativo, onde um buraco negro supermassivo está se refestelando com gás e estrelas. O objeto vem na esteira de outra descoberta, o quasar mais distante já encontrado, que foi em 2018, e mostra que esses objetos já eram bastante presentes quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos de idade. Hoje ele tem 13,8 bilhões de anos. Estima-se que a luz hoje observada do Poniuaena partiu de lá há 13 bilhões de anos. E naquela época ele já tinha um buraco negro com massa equivalente a 1 bilhão e meio de sóis. O trabalho, encabeçado por Gene Young, da Universidade do Arizona, foi aceito para publicação no Astrophysical Journal Letters. E mostra, Cássio, que esses buracos negros supermassivos não tiveram muita dificuldade de crescer lá no universo primordial, né? Existe uma grande questão sobre como se deu a evolução desses buracos negros, qual foi o ritmo, qual a interação deles com a formação das próprias galáxias em que eles estão hospedados. Eles nascem primeiro e depois vem a galáxia que gera eles. Tem toda essa confusão aí, mas uma coisa parece que vai ficando clara, que eles realmente crescem muito depressa. Pelo menos alguns deles já chegam a um tamanho bem maduro quando o universo era um bebezinho ainda. Exato. A grande discussão desse achado é essa, né? Porque se imaginava, ou se imagina que esses buracos negros supermassivos se formam a partir até mesmo de uma estrela massiva, uma supernova, que a gente estava discutindo agora há pouco, e a partir desse buraco negro de tamanho estelar, pequeno, vai agregando matéria e vai crescendo até chegar a milhões ou até bilhões de massas solares. Agora, para ele ter já nessa idade do universo com 13 bilhões de anos, ou 1 bilhão de anos de idade, né? Toda essa matéria, toda essa massa, significa que ele deve ter começado já com muito mais do que essa hipótese de uma sementinha mais simples, né? mais leve, e também que havia muita matéria disponível para isso, né? Imagina-se que por essa época haviam nuvens de gás, de hidrogênio disponíveis que estavam se condensando para formar as primeiras estrelas e tal, as primeiras galáxias, mas que para que fosse uma acreção, que ele crescesse tão rapidamente, não poderia ser umas nuvens tão dispersas assim quanto se imaginava. Tinha que ser muita coisa e não tão uma densidade tão baixa, ou seja, não tão espalhado para que isso pudesse ser agregado rapidamente, num processo de crescimento muito rápido. Então, como você falou, a ideia é que a gente tem que pensar bem que ele já deve ter se formado com uma massa muito maior do que se imagina hoje, e além disso, as condições, né, o meio ambiente dele também deve ser bem diferente do que se imagina hoje, não de nuvens tão dispersas assim, que é o que faria demorar bastante para juntar toda essa matéria, mas sim
grandes densamentos de nuvens que estavam formando provavelmente uma galáxia e acabaram sendo engolidos desse jeito. E continua a dúvida, né? O ovo veio primeiro a galinha, né? O buraco negro se formou depois que a galáxia se formou e houve um evento catastrófico no seu centro, ou o buraco negro já estava lá e foi agregando matéria de tal maneira que você conseguiu formar uma galáxia à sua volta. Pois é, e tem ainda uma hipótese que tem sido trabalhada agora, e eu queria saber de você, Cássio, você acha que essa observação reforça essa hipótese ou não, que é de que nuvens possam colapsar direto num buraco negro sem formar estrela antes, né? Quer dizer que uma enorme nuvem de gás no universo primordial poderia colapsar e ela mesma formar um buraco negro aí já de porte muito maior do que os buracos negros estelares. Você acha que ganha força com essas observações? Olha, é difícil você imaginar um processo como esse, porque quando a matéria colapsa, ela esquenta, né? Você vai comprimindo. O pessoal aí que está fazendo Física 2, termodinâmica, sabe bem daquela equaçãozinha, PV igual a nRT, PV sobre T, né? Se você comprime muito o gás, ele esquenta, ele expande, o volume aumenta. Então essa contração teria que ser violentíssima para que passasse essa fase da expansão por causa do próprio aquecimento. Bom, precisaria ver quais são essas condições, né, que a nuvem já colapsa direto num buraco negro, mas talvez seja uma questão de você formar aquelas primeiras estrelas que hoje não daria mais para fazer com 1000 massas solares. E enquanto elas estão vivendo e começando o processo de explodir em supernova, elas ainda estão imersas, né, nas suas nuvens primordiais, e nesse colapso sim, né, quando vai se colapsar para virar um buraco negro dessa ordem de 1700 massas solares, ele consiga engolir essa matéria que deveria, né, ser só mais uma nuvem que formasse mais estrelas. Imagino que seja por aí, porque realmente pensar que uma nuvem com 1 milhão de massas solares de repente colapse diretamente sem passar pela fase de estrela é uma coisa bastante complicada de se ajeitar com as leis da termodinâmica.